Fala galera, eu sou o Rômulo. Eu sou a Gabi. E a gente é do canal Estrada Bonita. E a gente tá aqui hoje no Caminito e aqui no bairro de La Boca. E vamos mostrar um pouquinho desse bairro aqui pra vocês. É isso aí. Então galera, a gente tá aqui num dos bairros mais emblemáticos de toda a cidade de Buenos Aires. Aqui é o bairro de La Boca. E esse nome curioso, assim, né, pra gente é muito curioso, se deve ao fato de que esse rio que vocês estão vendo aqui atrás é o rio Riachuelo. E exatamente um pouquinho mais ali na frente, mas toda essa região, na realidade, exatamente aqui onde a gente está, é conhecido como a foz do rio Riachuelo. E aqui eles chamam da boca do rio Riachuelo. Então é como fala no Brasil em alguns lugares, né? Aqui é exatamente a boca do rio. E por isso foi dado o nome do bairro de La Boca, por causa que é a La Boca do rio Riachuelo. Muitos historiadores dizem que esse lugar foi realmente o começo da cidade de Buenos Aires. Isso porque muito perto daqui tem o Parque Lezama. Nesse parque, exatamente, há muito tempo atrás, eles construíram o primeiro forte aqui da cidade de Buenos Aires. Então foi, na verdade, a primeira construção aqui da cidade, onde um almirante que estava vindo para cá, um almirante da Inglaterra, ele teve o seu navio abandonado e alguns militares da região destruíram esse navio, desmontaram ele para construir um forte de madeira, exatamente onde hoje é o Parque Lezama. Se você tiver curiosidade de parar lá, pode parar, é um lugar bem legal, tem bastante monumento em relação a isso. Então eles consideram, os historiadores, que Buenos Aires nasceu aqui no La Boca. Apesar de que muitos também falam que San Telmo é um dos lugares que foi assim o nascimento da cidade, porque foi o primeiro lugar onde pessoas foram morar. Então primeiro aqui tinha o forte e depois a galera foi morar em San Telmo. Isso há muito tempo atrás. No século XIX, né, toda a América, os Estados Unidos, Brasil, Argentina, praticamente todos os países receberam uma imigração massiva de europeus no geral, assim. O Brasil recebeu muitos alemães, muitos italianos, também recebeu bastante poloneses. Com a Argentina teve pouco alemão, pouco polonês, teve mais italianos. Então muitos italianos da região de Gênova vieram morar aqui na Argentina e eles desceram praticamente sim no primeiro lugar que tinha e acabaram se estabelecendo. Como aqui era o porto de Buenos Aires, então aqui essa foz aqui do rio, a boca do rio, era a entrada dos navios para o porto, que na época era no Porto Madeiro. Esse lugar aqui ficou como sendo o lugar onde as pessoas desembarcavam. Então a partir disso foram também o lugar onde as pessoas se assentavam. Então os italianos foram os primeiros a realmente morar, a colonizar essa região. Os italianos, como eu falei, eles vinham da província, da cidade de Gênova. Então aqui para os argentinos eles ficaram conhecidos como chineses, como se fosse geneses, alguma coisa assim, geneses. E aí passando depois aquela ideia de que as palavras vão mudando o seu sentido, a sua fala, acabaram chamando de chineses, que é como é conhecido até hoje os moradores italianos dessa região. Depois de muito tempo, para tentar fazer com que essa região se desenvolvesse economicamente, eles acabaram construindo muitos ferrocarriles, que é as estradas de ferro aqui na região. E essa que vocês estão vendo aqui atrás é uma estrada de ferro, e ela foi uma grande obra na época, porque ela foi uma das primeiras pontes elevadiças de toda a América. E ela realmente, o trem passa ali por cima, e quando algum navio precisa passar, ou entrar, ou sair do porto, ela acaba levantando. Eu não sei mais se hoje ela levanta ou baixa, porque a quantidade de navios mesmo que passam aqui nessa região é muito pequena. Mas eu acredito que ela ainda deve estar em funcionamento, até porque a ponte ali tem uma estrutura embaixo que a gente consegue ver. Então, pessoal, uma das maiores curiosidades aqui, do maior atrativo, é o Caminito ser tão colorido assim, né? E uma curiosidade é o motivo dele ser tão colorido. Quando os italianos vieram pra cá, eles vieram sem dinheiro, né, com uma mão na frente e outra atrás, buscando novas oportunidades de vida, digamos assim, vieram para trabalhar. Então eles não tinham condições de construir suas casas, né, de cuidar das suas casas. Então o que eles faziam? Eles pediam para os navios que passavam aqui no porto, aqui do lado, se não tinha resto de tinta, resto de materiais, e tudo que eles ganhavam, eles construíram as casas. Então por isso que às vezes até a mesma casa tem mais de uma cor, porque era com esses restos, então por isso que acabou sendo tudo colorido. E isso no futuro acabou chamando a atenção de pessoas como nós e vários turistas que vêm aqui conhecer. E a gente falou que aqui era uma região de italianos, sim, a maioria aqui eram italianos genovenses ou os chineses, mas vieram muitas pessoas de outras nacionalidades também, como árabes, os judeus começaram a vir para cá também nessa época, então eles meio que se amontoavam aqui realmente, assim,
esse termo meio estranho, mas realmente eles meio que se amontoavam em um quarto, uma família assim num quarto, e para as construções que são coloridas, na verdade eram grandes albergues assim. Então várias pessoas de várias nacionalidades se reuniam, e isso acabou gerando muita cultura, assim, tipo, muito choque de culturas, e acabou tornando o bairro como um celeiro de artistas e tal, e que a gente vai falar daqui pra frente pra vocês. Um dos maiores expoentes da arte aqui do bairro de La Boca é o Benito Quinquela Martín. Exatamente esse cara aqui que é tão homenageado. Ele meio que foi abandonado assim quando criança, a mãe dele abandonou ele num orfanato, e ele cresceu exatamente aqui no bairro de La Boca. Ele era um pintor e escultor, e ele meio que se dedicou à vida, assim, como ele já não tinha muita família, não tinha muitas pessoas próximas, ele meio que se dedicou à vida, assim, ao bem do bairro de La Boca. Então ele construiu escolas, construiu teatros, tudo isso através do dinheiro que ele ganhava com as exposições dele, tanto na Argentina quanto fora do país. Então ele foi com certeza uma das pessoas, não só um dos artistas, mas uma das pessoas mais importantes de todo o bairro de La Boca. O Benito, inclusive, ele se juntou com outros artistas e outras pessoas da região, e eles descobriram um beco aqui que tinha essas construções antigas italianas, e eles se juntaram e construíram o Caminito, que hoje é esse lugar icônico aqui, que é o lugar mais visitado aqui do bairro de La Boca. Então, galera, outra coisa que vingou muito bem aqui no bairro de La Boca é o futebol, né? Que todo mundo conhece e tal. Eu vou contar um pouquinho da história do futebol daqui, e vocês podem estar pensando que eu vou falar do Boca Juniors. Sim, eu vou falar do Boca, mas primeiro eu vou falar do River. Por mais incrível que pareça, o River ele foi fundado aqui no bairro de La Boca. Hoje já não tem mais muita coisa sobre ele aqui, porque ele foi mudado para a parte norte da cidade, para a parte mais rica. Ele é o clube mais rico da cidade, e até hoje ele é conhecido como Milionários. Os torcedores são conhecidos como Milionários por esse motivo, porque ele acabou se transferindo para um lado rico da cidade. Na época que os ingleses começaram a vir aqui para Buenos Aires, eles chamavam o rio aqui de... não chamavam de Silver River, seria como o Rio da Prata. Eles chamavam de River Plate. E aí o pessoal que estava aqui na região gostou do nome, e depois da junção de dois times, eles acabaram, dois times menores, dois times amadores, eles acabaram criando um time profissional chamado River Plate, que era o nome que os ingleses davam pro rio. A primeira camisa do River foi uma camisa toda branca, e numa madrugada de carnaval, os fundadores do time estavam comemorando aqui na região do bairro, e um deles pendurou uma faixa de seda vermelha num outro colega dele de clube. E acabaram gostando da ideia assim, e no próximo jogo da equipe, que era logo depois do carnaval, eles pregaram essa fita de seda em todas as camisas dos jogadores com alfinete, e até hoje a camisa do River ela tem essa listra vermelha, toda branca com essa listra vermelha. A história do Boca ela é um pouco mais recente. O Carlos Pellegrini ele fundou a escola de comércio aqui de Buenos Aires, e logo no comecinho, quando eles estavam começando a escola, eles contrataram um irlandês para ensinar boxe. Na verdade, esse irlandês ele era professor de boxe, mas não era o esporte que ele mais gostava. O que ele mais gostava era futebol, e ele acabou meio que ensinando futebol para 6 jovens aqui do bairro de La Boca. Esses 6 jovens, eles começaram a gostar do esporte, começaram a se desenvolver. O esporte já era praticado aqui, mas eles começaram a trazer algumas ideias novas, assim, do esporte inspirado pelo irlandês.
e acabaram tendo a ideia de criar um time. Eles se reuniram numa praça que tem bem aqui perto do estádio e ali eles decidiram o nome, que seria uma homenagem ao bairro de La Boca, seguido de Júniors, para ficar um nome assim meio chique. E também escolheram o primeiro presidente do clube, que era um dos 6 ali. Depois que eles escolheram o presidente e o nome do time, eles foram pro porto aqui de Buenos Aires e falaram ali na boca do porto e falaram que o próximo navio que entrasse, eles iam adotar as cores da bandeira daquele país. Por ocasião, alguns minutos depois passou um navio da Suécia e eles aí acabaram escolhendo as cores amarelo e azul em homenagem à Suécia, mas que assim não tem nada a ver o time com a Suécia. Só por esse motivo, que o navio que passou era sueco. O Boca teve muitas dificuldades assim no começo, então é importante fazer uma analogia entre o time e entre o bairro, porque muitas pessoas tiveram aqui dificuldades também quando imigraram de outro país, começaram a trabalhar em um outro país totalmente diferente, aquelas dificuldades que o imigrante geralmente tem. E essa analogia com o time é muito importante, porque ele era um time considerado dos pobres, um time quase amador, que tentava aí entrar no profissional. Então ele passava por várias dificuldades e passou todas essas dificuldades, conseguiu atravessar todos esses problemas e se tornou um dos maiores clubes da Argentina, com certeza, talvez o maior, e um dos maiores clubes do mundo também. A gente está aqui, a gente não tem acesso ao estádio para mostrar ele para vocês, mas a gente teve acesso ao museu e a gente vai mostrar um pouquinho dele para vocês. A entrada no museu custa 800 pesos por pessoa. E é interessante, assim, é legal, para que você que gosta muito de futebol vale a pena, se não, não muito. Mas a gente vai mostrar ali para vocês terem uma ideia de como é que é. Então galera, aqui no estádio do Boca a gente termina esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que tu achou aqui do bairro de La Boca. E segue a gente também lá no Instagram, @estradabonita. E não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!